Estou aqui com o site do GE aberto. Vou contextualizar o tema de hoje. Piratas, jogadores da Itália sub-21 treinam com tapa-olhos. Entendo o motivo. E aqui a matéria do técnico Silvio Bandini, que impôs uma dificuldade aos seus atletas a fim de exercitar o mental dos atletas. É uma matéria do GE, mas a gente até compartilhou no Instagram, outros sites, outros perfis também compartilharam. O que ele fez? Para simplificar aqui a notícia, ele, com seus atletas da categoria sub-21, participaram de treinamento usando um tapa-olho. Inclusive, o goleiro também utilizou aí o tapa-olho. Aqui tem uma imagem deles utilizando, acredito que seja essa imagem deles mesmos, né? Não sei se é uma imagem ilustrativa, mas acredito que seja deles mesmos. E aqui, Silvio Baldini impôs tal dificuldade aos comandados com o intuito de exercitar o mental deles. Não é a primeira vez que ele faz isso. Ele já havia adotado tal estratégia quando dirigiu o Catania, o Palermo e o Pescara. E aí ele fala aqui, ó, abre aspas, quero ensinar meus jogadores a enxergar o campo não apenas com os olhos, mas também com a mente e o corpo. Aqui uma outra imagem também sobre o goleiro utilizando esse tapa-olho, as imagens realmente todas aqui do clube. Enfim, aí muitas pessoas comentando, compartilhando, achando interessante que a ciência sendo aplicada diretamente ali no campo, pensando, né, numa tomada de decisão, numa busca visual. E por isso que a gente vai conversar com um especialista, que entende sobre esse assunto. E para iniciarmos, Léo, a pergunta principal. Faz sentido isso ou não? João, já começou arrebentando. Cara, vamos lá, a gente tem que ir por pontos, se faz sentido ou se não faz sentido. Em primeiro lugar que a gente tem que entender é o que seria conhecer o campo, conhecer o jogo com a mente, né? Não só com os olhos. Eu acho que tem muito a ver com uma tentativa de potencializar a performance, mas que tu acaba prejudicando essa performance. Porque o que acontece é que a binocularidade, ou seja, a visão que os dois olhos provêm para o cérebro, é ela que te dá a profundidade. E o jogo, óbvio, é um dos aspectos, né? Mas o jogo de futebol ele está muito ligado aos espaços, e os espaços eles dependem dessa perspectiva, né, de profundidade. Ou seja, independente da minha posição, eu preciso saber onde é que a linha defensiva do adversário está, eu preciso saber onde é que o meu atacante está, onde é que os meus meias estão, onde é que os meus volantes estão, onde é que os laterais estão, e isso tu vai ter uma noção óbvia de localização, só que quando é que tu vai conseguir otimizar essa localização? Né? Quando tu tiver os dois olhos. Além disso, quando tiver os dois olhos, quando tu tiver com a visão dos dois olhos. E essa tentativa, ela, na verdade, ela te corta parte daquilo que é essa perspectiva de distanciamento. Né? Então, assim, eu acho que ela é uma tentativa, que se busca ter base científica, porém, ela não tem base científica para ser utilizada. Tá? Então, a gente precisa ser um pouquinho mais criterioso. E isso tem muito a cara daquelas super revoluções tecnológicas, né? Que se tenta fazer com que se tente aplicar num determinado contexto, num clube, e, na verdade, o tiro sai pela culatra, como se diz. Né? Na verdade, ao invés de potencializar a performance, está reduzindo. A gente precisa entender que, no momento do jogo, os dois olhos estão bem abertos, né? com o campo aberto. Então, assim, é uma tentativa um pouquinho, digamos assim, enviesada. Eu diria que ela é uma tentativa enviesada, sem base, né? Mas é aquela coisa, como no futebol. O futebol, o centro dele não é científico, o centro dele é artístico, né?
Então a gente pode ser que daqui a 6 meses, sei lá, a sub-20 sub-21 da Itália ganhe um torneio e vão falar, ó, tá vendo? Foi por causa do tapa-olho. Não foi por causa do tapa-olho. Foi por treinamentos, por exercícios, foi por questões de vestiário, foi por questões de gestões, foi por questão da parte tática, mas dizer que foi em função do tapa-olho, até o momento a gente não tem nenhuma evidência de que esse tapa-olho de fato consiga potencializar qualquer tipo de performance.